Olá, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário da Licitante no Controle. Hoje eu estou aqui com o Dr. Gustavo Alencar. Muito obrigada, meu amigo, pelo convite. Gratidão por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Gisele. Fiquei muito honrado quando você me chamou para cá. Tenho muita admiração pelo seu trabalho e não podia deixar de faltar a esse convite, não. Muito obrigada, a honra é toda minha. Gente, para quem não conhece, Gustavo é procurador federal da Advocacia Geral da União, membro do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios da Procuradoria Regional Federal da Primeira Região, mestre em Direito Público com foco em contratações públicas pela Universidade Nova de Lisboa. Vamos falar hoje sobre assessoramento jurídico na nova lei de licitações. Sim. E aí? Muitas novidades, né? Muitas coisas que a gente tem que conversar aqui. Que bom, mais uma vez te ter aqui, meu amigo. Espero que você se sinta bem. Fique à vontade, tá? O palco é seu. No final, você fala aí quais são os seus novos projetos. Hoje tem novidades vindo aí. Muito bom te ter aqui mais uma vez. Obrigado, Gisele. Já estou muito à vontade, nem se preocupe. Que bom, que bom. Quero todo mundo assim. Vamos falar sobre as funções da assessoria jurídica na nova lei de licitações e algumas coisinhas a mais, porque tem muita novidade vindo aí, né, Gustavo? Tem muita novidade. A 14133, ela trouxe muita novidade nesse aspecto, repensou o nosso papel enquanto assessor jurídico, né? Nos aproximando mais das nossas funções típicas. E tem muita coisa legal para a gente abordar hoje. Sim. Né? Esse tema, ele desde muito cedo, quando eu comecei a trabalhar na área, ele me causou alguma... primeiro uma surpresa e depois alguma vontade de mudança mesmo, né? Porque nos moldes da 8666, o assessor jurídico era quase como um checador. Né? Verdade. Ficava muito ali restrito naquele parágrafo único ali do 38, né? Era a única menção que a gente tinha na lei antiga. Era o artigo 38 e a gente já entrava no processo muito tarde. Sim. Né? A gente, pela literalidade da lei, na verdade, a nossa função era só aprovar as minutas antes da publicação. Né? Isso é uma função muito restrita, inclusive é uma função atípica da gente, uma função de controle. De controle, exato. Né? E que não está lá quando a Constituição fala das funções essenciais da justiça, que traz a advocacia pública, essa função de controle não existe lá. A nossa função é de consultoria, né? De representação judicial e extrajudicial, e esse papel de controle é um pouco estranho a nós. Mas, curiosamente, era a única coisa, basicamente, que a gente fazia no procedimento licitatório, né? Seja de disparar um certame, seja nas dispensas. Era só isso que a gente fazia e eu sempre achei que a gente chegava muito tarde no processo. A gente chegava... E na dispensa nem falava nada, né? Engraçado que falava só de licitação, Exatamente. Né? Claro que passava, né? Na maioria dos órgãos, a dispensa também, por óbvio, mas assim, eu lembro que só falava de licitação. E é engraçado você falar isso, porque eu lembro que eu tive uma assessoria jurídica que ela era super literal, ela se restringia a esse artigo. Ela não faço mais nada. Os fiscais de contrato iam tirar dúvida com ela, não, eu só estou aqui para isso. Eu ficava, gente, mas... né? E as outras funções que estão intrínsecas à própria advocacia. Mas ela era bem legalista, sabe? Assim, eu não tiro a razão, porque pelo certo, digamos, hipertrofia dos órgãos de controle, todo mundo que trabalha nessa área sempre tem um pouquinho de receio, né? Você sabe melhor do que eu também, porque trabalha em outra fase do processo, então a gente está sempre muito, muito receoso. E eu vi esse relato em diversas procuradorias, né, de órgãos públicos menores ou de prefeituras. Gustavo, a minha assessoria é só minuta de edital. Se eu tenho alguma dúvida, procuro eles não me ajudam porque dizem que não é a função deles. Pelo menos na Advocacia da União já era mais corriqueiro a gente atuar também nas contratações diretas, né? Mas realmente eu entendo quem queria se apegar à literalidade da Lei 8666. Mas, graças a Deus, a 14133 apareceu, mudou esse panorama, né? E a gente pode aí exercer com mais qualidade, eu acho, as funções para as quais a assessoria jurídica foi criada, né? Porque, em comparação à lei antiga,
A 14133, ela passa de 10 menções à assessoria jurídica. Né? Então, a gente pode aí ter uma expressa previsão da gente apoiar o pregoeiro, da gente apoiar o agente de contratação, lá no artigo 8º, no artigo 117, da gente apoiar o fiscal do contrato. Sim, muito importante. Pois é. E também o nosso trabalho na elaboração de minutas padrão, de pareceres referenciais também é trazido pela lei. A nossa atuação nos recursos administrativos. Então, enfim, saiu de um dispositivo para inúmeros dispositivos que se aproximam muito mais das funções típicas do Estado. E isso, de alguma forma, conforta meu coração, porque... Dá um certo, né? Porque logo no começo, quando eu trabalhava nessa área, e aí, enfim, assumi o concurso e fui trabalhar num órgão de consultoria, que trabalhava muito com licitações, e, sei lá, eu tinha 6 meses de concurso e a gente estava instruindo um processo de prorrogação de contrato continuado, né? E aí é uma coisa super simples, né? Enfim, porque a licitação já passou, já foi escolhida a melhor proposta. Simples não é muito, não. Daqui a pouco a gente vai falar no outro episódio de fiscalização de contrato continuado. É um pouco... A fiscalização é dor de cabeça. Mas uma vez que se decide que vale a pena continuar com aquela empresa... É verdade, é verdade. Uma vez que se decide isso, a prorrogação é quase uma formalidade ali, né? E aí... Eu lembro bem que dentre as formalidades que a gente tinha que atender, o gestor tinha que tirar as certidões atualizadas, né? Saber se a empresa permanecia idônea, se não tinha sido aplicada nenhuma sanção. E o gestor foi super diligente, tomou todas as cautelas, instruiu o processo com meses de antecedência para chegar no dia do vencimento do contrato já com o aditivo de prorrogação preparado. E o contrato venceu na sexta-feira. Na quinta, foi registrado no sistema uma sanção contra a empresa. Ai, meu Deus. Na quinta-feira. Coitado. Aí o gestor procurou a gente assim, desesperado. Olha, fiz isso, preciso prorrogar esse contrato, porque é de conservação e limpeza de uma universidade. Então, você imagina... Nossa, caótico. Você imagina se ficar um dia sem limpeza, né? De que forma ficaria aquilo. E aí, o que é que faz? E a gente, na época, eu também inexperiente, a gente foi pesquisar. E aí, não tem como. A lei diz que não pode, porque tá certidão. Certidão tá dizendo que tem um impedimento, tá lá. E eu fiquei com assim, o coração muito apertado. Eu falei, poxa, mas fez tudo certo. Não é razoável que esse contrato não seja prorrogado. Sim. Né? Nem que o prejuízo seja, é muito grande. Isso. Nem que seja de forma... nem que não seja por um ano, seja por um prazo menor, até que se licite novamente o serviço, alguma coisa assim. Mas o fato é que naquela época era difícil, porque a gente não tinha tantos instrumentos assim. E também com esse medo de responsabilização, a gente ficava muito bitolado, acho que não tem outra palavra. Assim, é o que diz a lei. Se o TCU não apreciou nenhum caso desse ainda, a gente fica com receio de inovar, né? mas no final das contas é justamente para isso que a gente existe. Tipo assim, porque qualquer pessoa que atua ali no processo, ela vai poder pesquisar por conta própria o que é que entende o TCU. Hoje a informação é muito mais acessível, né? Então, é nessa hora que eu acho que a assessoria era mais necessária e era justamente a hora que grande parte de quem exerce essas funções se encolhia e não exercia aquilo ali para aquilo que realmente ela foi criada, né? E aí veio a 14133, que eu acho que serviu para confortar todos nós, tanto quem trabalha na assessoria e principalmente quem precisa dela também. Trazendo protagonismo, né, para a assessoria jurídica, e eu gosto porque está perto do controle interno. É muito bom, assim, ter esse contato, né? Não sei em outros órgãos, mas no meu órgão é muito legal. Eu e a advogada, né, a chefe, então a gente tem uma relação muito boa, a gente troca muito, então ela vem, tira dúvida, eu vou, tiro dúvida, a gente está sempre num entrosamento, né, para não bater de frente, mas eu creio que às vezes por questões, assim, de
régua, porque eu sou contador, o outro, porque eu sou jurídico. Tem alguns lugares que pode ser que isso não funcione bem. E é importante que funcione. É importante. Né? Para o bem da administração daquele local, né? Da administração pública dali. Exatamente. Daquele órgão. Vamos lá. Então, o que trouxe a nova lei de novidade em comparação com a 8666? A gente viu isso, um protagonismo maior da assessoria jurídica, né? Como você falou, uma atuação mais de assessoria jurídica, né? Não só de controle, de análise, só de minuta, de edital, de contrato, como era na 8666. Exatamente. Casos de manifestação obrigatória da assessoria jurídica no procedimento licitatório e exceções. Né? Então, eu queria que você falasse, que muita gente me pergunta: Gisela, é obrigado passar isso pela assessoria jurídica? A licitação foi deserta, tem que passar de novo? A licitação é de pequeno valor, tem que passar? Então, queria que você discorresse um pouquinho sobre essas hipóteses. Essa parte de manifestação obrigatória, ela é interessante também, porque ele se comunica com o que a gente acabou de falar. E o professor Rony Charles, ele também detectou isso, também apontou isso, que ora, se a gente, enquanto assessor, o pessoal só quer mandar pra gente o que é obrigatório, é porque tem alguma coisa errada. Teoricamente, somos pessoas capacitadas, qualificadas para estarem ali e estamos à disposição da gestão pública, mas a gente só recebe o que é demanda obrigatória. Sim. Nada do que não é obrigatório, o pessoal quer mandar para a procuradoria. Porque vai colocar obstáculo, porque vai fazer isso, porque vai fazer gente, aquilo. Porque a procuradoria tem que falar, né? Tem uma faminha de botar areia, Total. Né? Jogar areia no caminhãozinho das pessoas. Brincadeira. Não, mas é isso mesmo. E eu reconheço que isso acontece mesmo. Então, eu presenciei isso durante esses anos de trabalho, que realmente a gente só recebia o que era obrigatório e recebia assim, tô mandando porque tem que mandar, né? Mas pelo menos lá no órgão que a gente trabalhava, a gente foi devagarinho mudando essa cultura aí. Bom. Mas trazendo para 14133, os casos de manifestação obrigatória, ele também foi muito ampliado, né? Enquanto na 8666 a gente só tinha ali o que a gente acabou de falar, né? A aprovação de minuta, já como manifestação obrigatória na 14133, aí a gente tem o que a gente chama agora de análise de legalidade, né, do procedimento, não é mais só uma aprovação. Na verdade, eu acho que a nomenclatura correta deveria ser uma análise de juridicidade, porque outros elementos, outras fontes do direito bebem ali, não necessariamente só a letra fria da lei, né? Então, fora esse controle de juridicidade do procedimento licitatório, a lei trouxe expressamente agora que a gente tem que fazer esse controle também nos casos de dispensa, no caso de adesão, ata de registro de preço, no caso de celebração de acordos, convênios, instrumentos congêneres. Então, a sua ex-colega lá já não poderia se furtar de analisar os casos de dispensa. E, além desses, ele trouxe também no caso de desconsideração da personalidade jurídica, né, que a gente sabe... Importante. Que a gente sabe que é possível na seara administrativa, né, uma vez respeitados certos elementos ali, normalmente de fraude ou conluio, a própria administração pode, sem se valer do judiciário, desconsiderar a personalidade jurídica para poder aplicar sanções diretamente a sócios ou a empresas que são do mesmo grupo ali, né? E isso já vem desde da lei de improbidade, também é super pacífico no STJ, que existe essa prerrogativa da administração. Mas a lei de licitações trouxe que, para fazer isso, precisa de um parecer do órgão de assessoramento, né? Então, o gestor tem que mandar para o órgão para a assessoria jurídica para fazer um parecer opinativo sobre esse caso. Também, no caso de aplicação de sanções, a declaração de inidoneidade, só porque por ser uma sanção muito grave, que pode afastar a empresa por até 6 anos do mercado, eu acho que realmente passe pela assessoria jurídica. Eu acho que o legislador teve bem aí em exigir que essa obrigatoriedade de envio para o órgão de assessoria e também para a reabilitação, né? Porque se a empresa ressarcir o dano que causou, se cumpriu uma parte da pena, ela pode requerer uma reabilitação. E para essa reabilitação também
será necessário essa manifestação do órgão de assessoria. Então, o panorama é isso. A gente saiu de uma manifestação obrigatória e para pelo menos 4 ou 5 manifestações obrigatórias. Mas eu gosto de frisar sempre, assim, afora as manifestações obrigatórias, eu gosto muito mais das que não são obrigatórias, né? Das previsões que a lei traz e que a assessoria está lá à disposição para apoiar comissão de licitação, para apoiar pregoeiro, para apoiar fiscal. Mas o que a gente tem de obrigatório é isso. Mas a gente também tem os casos que podem ser dispensados. Exatamente. No próprio artigo 53, que traz os casos em que essa análise jurídica ela é obrigatória, né, que a gente falou aqui, tanto nas licitações quanto nas contratações diretas, ela traz também um parágrafo em que algumas exceções são previstas, certo? Só que essas exceções elas devem ser previstas, devem ser estipuladas pelo órgão jurídico máximo daquele órgão. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, então cabe ao Procurador-Geral né, decidir quais seriam são essas hipóteses, as hipóteses de dispensa. Né? Claro que ele tem a observar alguns requisitos que a própria lei traz. Né? O primeiro deles é, no caso de demanda de baixa complexidade, né? De baixo valor. Pode também ser dispensado, no caso do próprio órgão já ter pareceres referenciais, minutas padrão, né? Então, assim, se já existe minutas de editais padrões, né? Minutas de contrato, se existe um parecer referencial que abarca todos os possíveis casos concretos, né? A autoridade jurídica máxima daquele órgão pode decidir por, esses processos, eu acho que já é suficiente esse parecer referencial que existe e não precisa, obrigatoriamente, ser enviado para a procuradoria, para a assessoria. Agora, a gente tem que ter o cuidado de que não é o gestor máximo do órgão, ou seja, o órgão assessorado, ele não pode dizer, quais são, né? Quais são. Sim, o jurídico, né? A assessoria jurídica. E é muito importante estar regulamentado isso no órgão também. Então, exatamente, atenção aí, importante. pessoal, né? A assessoria jurídica das prefeituras. Chamo muita atenção porque, às vezes, as prefeituras não se atentam. Então, a PGM, né, tem que ter esse cuidado de regulamentar essa questão para isso que você falou. Não ficar o gestor, não. Isso aqui eu entendo que não precisa ir para assessoria jurídica, não. E não é assim. E também para otimizar o trabalho da assessoria, né? Porque uma vez que se perde muita energia com demandas que poderiam ser facilmente analisadas pelo próprio corpo técnico da instituição, a assessoria fica livre para poder, de fato, ajudar naqueles casos que são mais importantes, né? E nisso, eu acho que desde a Lei 8666, essas procuradorias dos estados e municípios exerceram um protagonismo até maior do que a própria AGU, porque na Procuradoria da Bahia, do Ceará, do próprio Rio de Janeiro, já foram estabelecendo alçadas, né, ao regulamentar o seu funcionamento interno, apesar da disposição do artigo 38 lá da lei antiga dizer que era obrigatório essa análise da minuta do edital e tudo mais, as próprias procuradorias foram se organizando e dizer, olha, licitação até 300 mil não precisa vir, né? Licitação sobre determinada matéria não precisa vir porque tem parecer referencial tal, né? Para justamente eles poderem se concentrar no que seria mais importante. E eu acho essas medidas louváveis. E realmente o órgão interno tem que buscar essa regulamentação, porque ganha todo mundo. Ganha o órgão em agilidade, porque os processos correm de forma mais célere, porque não precisa mandar para o órgão de assessoria, que por mais eficiente que seja, vai demorar ali analisando todo. É muita demanda. Né? E ganha a assessoria que vai poder atuar de forma mais otimizada nas outras demandas que surgirem. Né? Perfeito. Vamos lá para a próxima. Aprovação de minuta de edital versus análise de legalidade.
Isso a gente falou um pouquinho, né? E é muito interessante também, porque... E foi ótimo você trazer o caso aí da sua colega, porque realmente isso deixa muito claro o que se espera da gente enquanto assessor jurídico. Sim. Né? A gente não está ali para cumprir um checklist, a gente não está ali para ver no edital se colocaram o nome correto da empresa, se colocaram o CPF, citar as certidões lá do FGTS, lá do SICAF, enfim. A gente está ali para fazer algo mais, digamos assim, mais técnico, mais juridicamente técnico. Porque para fazer esses outros, já existe muita gente qualificada Sim. que está atuando no processo ali desde o seu nascedouro, né? Então, assim, a comissão de licitação já teve o cuidado de colher essas informações, já teve o cuidado de instruir o processo. Então, a gente ter só essa função de cumprir um checklist, né? Que de fato, se você for olhar, tem muitas assessorias que têm um checklist de análise de processo licitatório, né? Ver se a pesquisa de preço colheu pelo menos... né? Se tem pelo menos 3 orçamentos. Sim. Ver se as certidões são atualizadas, ver se tem o termo de referência com os requisitos tais, se foi utilizada a minuta padrão. É até importante que tenha, né? Não está descartando, mas não é só essa análise de checklist, né? Isso não tem que ficar só com a assessoria jurídica, que você falou, tem que já chegar redondo. Né? Exatamente. O checklist eu acho muito importante antes dessa fase, de fato. Mas trazer isso para a assessoria foi o que de alguma forma a gente se transformou no procedimento de licitação, né? A gente ficou exercendo a função de controle ali, sem termos nem familiaridade para isso, então precisávamos desse checklist para poder cumprir nossas obrigações, digamos assim. No começo eu achava ótimo, quando eu começava a trabalhar com isso, né? Eu falei, não, ótimo. Porque a gente não entende muito licitação quando a gente começa, ninguém sabe o que está fazendo ali, se pergunta, meu Deus, o que eu vim parar aqui, Exatamente. Né? Aí eu falei, cadê o checklist? Só que, assim, dá 6 meses desse trabalho, aí chega, outro processo de licitação, lá vai eu ficar conferindo documentos. E eu acho que isso, de alguma forma, era justificado na época, né? Enfim, quando a gente não tinha ainda os órgãos de controle funcionando da forma bacana, Sim. como funcionam hoje, tudo. A AGU era um órgão novo também. É até curioso que são do mesmo ano, né? A AGU é criada em 93, a Lei de Licitações é criada em 93. E eu já vi alguns professores falando também que, acho que não sabiam ainda o que fazer com aquele órgão, vamos botar ali para ela fazer esse controle aqui, vamos aumentar essa burocracia aqui. E aí esse cenário, comparado com o que a gente tem hoje na Lei 14.133, é completamente diferente, porque agora a gente não é mais esse checador, agora a gente não é mais esse, digamos assim, a gente não está mais ali só para aprovar a minuta, né? A gente está ali, de fato, para fazer o controle de juridicidade, né? Para ver as alternativas possíveis Sim. do gestor, para a gente ver se aquela demanda ali, de alguma forma, atende ao interesse público que o gestor diz que quer atender. Né? Sempre permanecemos atentos de que, no final, quem tem a legitimidade democrática, digamos assim, para exercer a política pública é o gestor. Né? Então, a gente tem que estar a serviço dessas políticas públicas, né? E fazer esse controle de juridicidade, tendo isso sempre no horizonte. Né? Então, a gente vai ter que estar lá atento a essas demandas que nem sempre vão estar no vade-mecum, na lei, então a gente vai ter vai exigir uma interpretação, o uso Exato. Da razoabilidade em vários momentos, né? Como esse exemplo que você trouxe da certidão, será que é razoável, né? Não renovar um contrato, olha o prejuízo que você vai ter por conta de uma certidão. Então, Exatamente. Pensar, como você falou, em outras formas. Então, prorroga, mas não prorroga pelo tempo integral, até que se faça uma nova licitação. Acho que o jurídico tem muito disso, desse pensamento, que às vezes as pessoas, né, que não são do jurídico, acho que
não, tá ali na lei, é aquilo ali na lei, acabou. Já acabou. Mas não é só isso, a gente tem que pensar além. E aí já vou trazer aqui só uma tretinha, né, por conta do nosso tempo, a questão da polêmica do artigo 10. Polêmica do da artigo 10. representação do agente público. Eu até escrevi um artigo sobre essa questão. Foi? Não vou dar minha opinião agora não, quero saber a sua. Eu tenho uma divergência e dois grandes mestres divergindo, né? Exatamente, Um lado, o professor Rony Charles, do outro, o professor Rafael Oliveira. Então, eu queria saber aí qual a sua opinião. É engraçado que eu vi o artigo do professor Rafael e, na verdade, por intermédio de um contemporâneo meu de faculdade, que ele escreveu esse artigo junto com o professor Luiz Vale, sim. lá de Alagoas. E ele é egresso lá da UFC, da Universidade Federal do Ceará também, e a gente já tinha tido acesso a esse artigo. E bom, né, vi lá, ainda não conhecia a posição do professor Rony Charles na época também, e aí eu achei aquilo, realmente faz sentido, né? Tô ali me metendo no negócio alheio, tô dizendo como as PGMs e PGF tem que atuar, não tem que atuar. Mas aí eu li a opinião do Rony Charles, li a opinião de outros doutrinadores também. Mas aí a divergência permanece, porque eu percebi o seguinte: quem é a nível federal diz que aplica para todo mundo. Esse aqui é unânime. Ainda estou procurando alguma coisa que divirja disso, mas até agora eu não encontrei. E quem é de outra esfera, quem é estadual ou municipal, diz: não, isso aqui não se aplica para a gente. Ou seja, eu nunca vi um PGE, um PGM dizer: não, isso aqui é nacional. E nunca vi alguém da AGU dizer: não, isso aqui é só norma interna, não é lei de abrangência nacional, as PGEs e PGMs. Parece que está todo mundo ali um pouco cuidando do seu, assim, né? Mas, em relação a isso, eu gosto muito do argumento do professor Rony, que é partilhado por outras pessoas também de igual estatura, digamos assim, que é o fato de que isso tem que ser encarado não como norma de organização interna, mas como um direito daquele servidor que atua no procedimento de licitação, né? Porque é inegável a importância dessa ferramenta para mitigar esse receio, esse medo que a gente falou há pouco, né? Ainda mais se a gente vê... Se fosse esse artigo solto ali na 8666, talvez ele não tivesse tanta efetividade. Mas agora que a gente tem a 14133, que diz expressamente que o fiscal pode contar com gente, que diz expressamente que o pregoeiro pode contar com gente, e em conjunto com esse artigo 10 que diz, se você mandar o processo para a gente emite uma opinião, você pode agir... Se basear naquela opinião, que se depois o controle interno, o controle externo, o judiciário vier questionar, você vai poder contar com a gente para poder defender, em última instância, o ato administrativo. Não estou defendendo obrigatoriamente o CPF daquele servidor, mas se eu disse, ou se eu opinei que aquele ato administrativo era possível, aquilo é uma posição institucional, em última análise. Então, eu estou atuando, claro, para conferir maior segurança a esse agente público que trabalha com licitações, mas também estou ali defendendo uma política institucional. Então, nessa linha de pensamento, eu acho que é um incentivo, né? No universo de incentivos contrários que nós temos para... Você, com certeza, também partilha dessa realidade. Assim, é muito difícil encontrar servidores que queiram trabalhar com licitações. Na área de licitação. Gera um medo, né? Gera um medo terrível. Eu fui pregoeira, eu sei como que é. Cada pregão é um flash. Exatamente. É sempre uma coisa que acontece que a gente não espera. E eu já busquei apoio, mesmo sendo advogado jurídico, porque envolvia a questão de tributação, não sabia. Então, assim, eu acho que é importante. A gente, né, eu falo ainda... como pregoeira, me sentia segura de ter assessoria jurídica ao meu lado. Eu compartilho dessa opinião. Então, na hora que a gente tem essa conjunção de novas ferramentas à disposição do agente público, a gente está encorajando que essas pessoas que estão bem intencionadas, que estão capacitadas, vão para esse setor imbuídas no sentimento de fazer um bom trabalho, porque sabe que vai ter ali uma segurança maior, uma retaguarda, porque senão a gente vai continuar nessa realidade
do famoso direito administrativo do medo, Sim. de que ninguém quer decidir nada, né? Apagão das canetas, que ninguém quer colocar seu nome naquilo ali. Mas todo o sistema era pensado justamente nesses incentivos contrários, né? Em vez de encorajar, a gente estava desencorajando. Por isso eu gosto muito do artigo 10, que a gente traz uma nova perspectiva para esse servidor que atua na área. E eu acho que é por esse viés, fico feliz que você concorda também. Sim. Eu acho que é esse viés que a gente tem que encarar. Não é uma Não é uma imposição. Não é uma imposição né? à organização administrativa do órgão de ninguém, mas é um direito garantido àquele Sim, servidor. tá ali. O servidor, se tiver vontade de usar, né, Exatamente. pode se socorrer da assessoria jurídica dele. Se ele se sentir mais à vontade, às vezes com o advogado pessoal que ele tenha, né? Então, Exato. mas, assim, eu acho que fica à disposição dele. Para fechar, Gustavo, responsabilidade do parecerista. Agora a responsabilidade, ele é um tema, assim, grande, não sei quanto tempo a gente tem. Pouquíssimo tempo. Poucas linhas. Eu até tinha colocado aí... Bom, vou te mandar mais coisas dela, que aí, se tiver tempo, a gente vai falando. Senão, a responsabilidade do parecerista é quase impossível não falar de todo esse cenário sem falar desse medo que os pareceristas têm de emitirem sua opinião, de firmarem seu posicionamento, né? O que o STF vem decidindo, eu vejo isso de uma forma muito crítica. A professora Michelle Marie também, que talvez seja a pessoa que mais fala sobre o seu assunto hoje. Também, o professor Rony Charles também. A gente é muito receoso dessa prerrogativa do TCU em ficar responsabilizando o parecerista ali, mesmo que nos casos de erro grosseiro ou dolo, porque, enfim, quando a gente emite essa opinião, a gente não está defendendo a irresponsabilidade do parecerista, né? Sim. A gente não acha que ele tem que estar fora, sem nenhum tipo de controle sobre sua atuação, sem estar sujeito a nenhum tipo de responsabilidade. Eu acho, sim, que ele deve estar sujeito à responsabilidade, certo, mas pelo órgão adequado, né? Por ser uma profissão regulamentada, só quem sabe da realidade dessa profissão regulamentada é o próprio órgão que regulamenta, né? Então, eu acho que essa responsabilidade deveria ser dos órgãos correcionais, da própria OAB, se for o caso, né? E sempre nesses casos de dolo ou fraude, né? Se eu estou ali de fato mal intencionado, se eu quero... Claro. né? E esses casos, é óbvio, isso não se discute, que tem que haver responsabilidade. A nossa preocupação é muito quando entra o tal do erro grosseiro. Sim, porque né? nem o TCU sabe muito nem o que é o erro grosseiro, né? A gente tem um amigo de grupo, o Nitão, que fez o trabalho de mestrado dele sobre o erro grosseiro também, para você ver que isso dá muito pano para manga. Erro grosseiro é aquele erro que o homem médio não cometeria. Quem é o homem médio? Estatura. Eu acho que eu não sou homem médio, não. Acho que eu tava um pouco abaixo do homem médio ainda. Sou mulher média, serve. Homem médio é o quê? Quem tem uns 70, né? Então, a gente tem aí tem muita preocupação com essa responsabilização. O STF tem encaminhado justamente pelo sentido de possibilitar, temos julgado esse ano, inclusive, nesse sentido, de possibilitar que o TCU exerça esse controle também sobre a atividade do advogado, com base nesses conceitos indeterminados, né, de erro grosseiro e afins. Mas, nesse último julgado do STF, ele até trouxe, digamos assim, um escape, né, ou, na verdade, dicas de como você poder fazer seu parecer tranquilo, né, sem esse receio da responsabilização. E eu queria encerrar isso trazendo também para quem está assistindo a gente, né? Atenção aí, gente. Fica aí a dica do Gustavo. Ao parecer, abordar de fato todos os elementos que são necessários ali os elementos fáticos da contratação, né? Se a gente acabou de falar de prorrogação de contrato continuado. Se você está analisando esse aditivo, você tem que ver se a empresa permanece idônea, tem que ver se foi feito
a pesquisa de preço adequada, se a proposta permanece vantajosa, essas coisas. Então, você tem que ter cuidado para abordar todos os pontos. Você não precisa fazer um parecer extenso, não precisa dizer a Constituição Federal de 88, não precisa disso, mas você tem que abordar o que é essencial. De forma objetiva, né? Exatamente. Com um linguajar mais fácil, porque isso eram umas dores, né? Que, isso é sempre dores. Isso aí é pauta para outro podcast. Pois é, que o pessoal reclamava da linguagem. Tanto que eu fui parar no direito, lá na intendência da Marinha, porque os intendentes não entendiam, às vezes, o linguajar. Então, eu fui para lá como forma de traduzir os pareceres da AGU. Então, isso não só da AGU, mas a gente vê que o pessoal abusa mesmo. O juridiquês, todas as áreas, né? Às vezes, eu, como pregoeira, também pegava recurso de licitante, que você via que ali o advogado colocou um latim, assim, mas aquelas expressões que a gente sabe, né? Que são próprias do direito, sem necessidade. Então, tem que ser uma coisa um linguajar mais fácil. Mas, perdão, só para deixar esse parênteses. E aí, afora isso, se valer da diligência. O processo chegou lá na sua mesa, está estranho, o gestor está pressionando, não, eu preciso, estou com pressa, mas você está vendo, ele está estranho. Volte em diligência, olha, eu preciso que esclareça isso, preciso que esclareça esse ponto. Não vá aprovar algo que está confuso, não é porque está confuso que necessariamente estão querendo fazer alguma coisa de errado, né? Uma fraude. Às vezes a instrução do processo, você vai botando papel ali atrás de papel e realmente ficou confuso de entender ali a demanda. Certo. Converta em diligência, né, para esclarecer aquele ponto, antes, para você poder fazer seu parecerzinho mais tranquilo. E também, muito importante, se vale das condicionantes, né? Isso é importante, né? Aprove a minuta, aprove o aditivo, mas sempre ressalvando, com base nos elementos que estão aqui no processo, tá ok, dá para aprovar, ou aprovo a minuta, aprovo a contratação direta, desde que seja acrescentado a certidão que está faltando, desde que seja constatado que o serviço da empresa permanece atendendo, né? Então, não precisa também, não, está faltando certidão, eu vou negar. Não, faça a aprovação, mas faça de maneira também condicionante, né? Aprovo, desde que observados os pontos A, B e C, porque aí você resguarda, né? Resguarda a sua atuação e também favorece que o processo continue e que a gestão consiga trabalhar adequadamente. Perfeito, meu amigo. Então, quero te agradecer mais uma vez pela presença, foi ótimo. Queria que você deixasse um recado aí pro pessoal. Quais são os seus projetos daqui para frente? Alguma novidade? Por favor, a casa é sua. Pois hoje a gente tem novidade, né? Inclusive, acho que eu vou falar para essa câmera aqui, né? Que é melhor. Hoje a gente tem novidade, o lançamento da nossa obra coletiva sobre contratação pública, lá no auditório da PGM Rio. Eu, infelizmente, não tenho o talento que você tem, minha amiga, de estar mais presente nas redes sociais. Eu até tento, mas de vez em quando... Fala aí quais são as suas redes, bota aí, fala aí pro pessoal. De vez em quando eu coloco essas dicas de atuação, principalmente de assessores jurídicos, de advocacia pública, lá no @GustavoAlencarCE. Então, de vez em quando estou lá gravando vídeo, estou trazendo julgados do TCU para vocês. Então, se vocês quiserem me acompanhar lá, tem um conteúdo bacana. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Foi ótimo. Sabia que o tempo ia ser corrido, porque é sempre um tema instigante. É bom demais, né? E é isso aí, muito obrigado. Precisando, você sabe que pode contar comigo. Igualmente. Muito obrigada, meu amigo. Gente, até a próxima Diário da Licitante no Controle. Um beijo. Até!